creia contra a esperança. Como assim? Eu vou crer contra a esperança? Esperança no dicionário quer dizer o quê? Um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. A Bíblia diz em Romanos 4,18, Abraão esperando ou crendo contra a esperança, creu. Contra a esperança, creu. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. A Bíblia diz, Abraão creu contra a esperança. Abraão não deixou um sentimento, uma visão carnal dominá-lo. Ele acreditava no que Deus disse para ele. Ou seja, a palavra de Deus, ela é mais forte do que uma esperança carnal. A palavra de Deus, ela é mais forte, uma palavra que Deus libera para nós, ela é mais forte do que aquilo que eu estou vivendo momentaneamente. O inimigo, ele põe enganos na nossa mente para a gente começar a olhar a nossa realidade e para a gente começar a desacreditar daquilo que Deus disse. Satanás fez isso com Eva lá no paraíso. No paraíso, um lugar que a gente não imaginaria, né? Que alguém poderia cair, alguém poderia pecar, num lugar perfeito que não tinha problemas. Satanás fez Eva ver problema. Você consegue entender a seriedade disso? Que muitas vezes não vai ser o lugar, que muitas vezes não vai ser a situação, mas sim como a nossa visão, a nossa mentalidade, a nossa audição está deturpada, assim como estava de Eva. Eva, ela olhou o fruto, viu que ela desejava de comer, desejar para dar entendimento, e ela obedece ali o que o inimigo fala e come. Ou seja, você vai ver Eva no paraíso errando, Jesus jejuando 40 dias no deserto, sendo provado por Satanás e vencendo o inimigo. Ah, não, mas Jesus era Jesus. Sim, ele era Deus na terra, só que ele estava como homem. Eu quero que você entenda que Jesus venceu no deserto maligno, enquanto Eva caiu no paraíso também, que ali ela era cercada de uma glória, cercada de uma presença, de uma visitação de Deus todos os dias. Ou seja, ali ela tinha motivos para não cair, mas ela cai. Mas ela erra, mas ela peca, porque ela estava com a visão deturpada. Talvez você esteja com a visão deturpada. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando Deus liberta eles lá do Egito, leva eles para o deserto, para depois levar para a terra prometida, a primeira vez que Deus manda Moisés enviar os espias, que Moisés envia 12, 10 volta reclamando e apenas 2 creram. E a Bíblia diz que esses que voltam reclamando, eles falam assim, mas lá é terra de gigantes. E aos olhos deles, nós éramos como gafanhotos. Em nenhum momento o gigante falou assim, não, vocês são gafanhotos. Não falou nada. Eles se viram como gafanhotos. Eles tiveram a visão deturpada de si e a Bíblia diz que naquele momento eles perdem a promessa. Ficam 40 anos peregrinando no deserto para depois viver aquilo que Deus tinha prometido. E os 10 lá não vivem, apenas Josué e Caleb, uma nova geração, porque eles perdem a promessa. O que eu estou aqui para te dizer é que você precisa mudar a tua visão. Abraão creu contra aquilo que era uma esperança natural. Às vezes é necessário, muitas das vezes, aquilo que é natural morrer, aquilo que é uma expectativa sua, aquilo que é uma expectativa terrena, não dá certo para que o sobrenatural aconteça. Às vezes é necessário tudo dar errado e parece uma loucura aos nossos olhos. Tudo dá errado para que apenas a palavra de Deus permaneça na nossa vida. É necessário às vezes as coisas desandarem. A Bíblia diz aqui, ó, ele não enfraqueceu a sua fé, embora o seu corpo tivesse amortecido, ou seja, ele não tinha o vigor de um jovem para poder gerar filhos. Ele não tinha o vigor de um jovem para ter relações com a sua esposa, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara também. Ou seja, ele tinha idade avançada e Sara também. Ou seja, Sara já não estava mais numa idade fértil. Mas ele creu. Como que ele foi sendo fortalecido? Dando glória a Deus. Como assim, apóstolo? Ele foi fortalecido como? Glorificando. Ele não foi fortalecido murmurando. Ninguém é fortalecido murmurando. A murmuração te afasta do propósito, a murmuração te faz ficar no deserto e talvez até morrer nele. A murmuração, ela te faz perder a fé de uma forma completa. Apóstolo, tá tudo dando errado. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Apóstola, parece que nada vai dar certo. Começa a adorar.
Ah, não, apóstolo, reclamando não, que eu fico pedindo ajuda. Eu peço ajuda pra alguém orar por mim. Eu falo isso, eu falo. Às vezes você acha que não está reclamando. Só que tem coisas que você fala que Deus tá olhando e fala assim, poxa, fulano tá acreditando em mim. Meu filho e minha filha não estão acreditando em mim que eu vou fazer milagre. Eles estão achando que eu vou abandonar eles nessa situação. Então tem coisas que nós falamos que até parece um comentário, mas soa como murmuração para Deus. Então que a gente venha se analisar e entender pra gente não perder promessa, pra gente não perder a bênção. Declara aí nos comentários, eu não quero perder a bênção. Abraão creu contra a esperança. Abraão foi considerado o pai da fé, isso lhe foi dado por justiça. Ou seja, Abraão ele foi considerado o pai da fé. Esse título foi dado porque ele creu num cenário completamente contrário. E esse crer contra a esperança não é uma esperança espiritual, não é algo sobrenatural, é um sentimento, como diz no dicionário. É um sentimento meu, ou seja, você vê no final do ano as pessoas começam a comemorar, começam a ter esperança de uma melhora. E as pessoas ficam com a vida toda errada com Deus, nada vai melhorar, vai só piorar. Elas têm uma esperança o quê? Natural, um sentimento. E é isso que pega pra muita gente. Deus não trabalha com sentimento, Deus trabalha com a palavra dele. Deus não trabalha com aquilo que é natural, Deus trabalha com aquilo que é espiritual. E se Deus tiver que transformar o cenário para fazer milagre, ele vai fazer milagre. Mas também se for necessário ele fazer milagre, cenário completamente contrário, ele vai fazer, porque ele não precisa de cenários favoráveis, ele não precisa de situações favoráveis, uma saúde favorável, uma finança favorável, ele não precisa de nada favorável aqui na terra para poder fazer milagre. Ele faz milagre e ele quer que você creia contra a esperança para viver milagre. Começa a crer que você vai viver tudo aquilo que Deus te prometeu, segundo o que Deus te disse. Harakanai. Começa a crer que você vai viver milagre conforme cada palavra que Deus liberou para a tua vida através de seus profetas ou diretamente para contigo. Deus não mente. Fiel é Ele para cumprir sua palavra. Mas para isso é necessário sair da murmuração, sair do deserto do questionamento e passar pelo momento de espera e pela aprovação como? Dando glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que Abraão se destacou na história da Bíblia. Pessoas que passam pela tribulação, pela dificuldade, pelos momentos difíceis, dando glória a Deus, são pessoas que se destacam, geram legados e são referência da fé. Você quer ser uma referência na fé ou você quer ser uma referência de quem morreu no meio do caminho? Você quer ser uma referência na fé ou você quer ser uma referência de quem morreu no deserto? Porque não soube adorar a Deus em meio às provações. A aprovação coloca o nosso coração para fora. A aprovação tem o poder de mostrar como está a nossa vida espiritual. A aprovação tem o poder de mostrar que nós precisamos confiar mais em Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. A Bíblia é bem clara, não se abala. Tá se abalando? Tá faltando confiança aí. Deixa eu orar por você, orar junto comigo. Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra. Pai, te peço, meu Pai, que o Senhor aumente, Senhor, a nossa fé. Abraão creu contra a esperança, ele foi imputado, meu Pai, por justiça. Ele viveu um milagre, ele foi considerado o pai da fé. Ele não enfraqueceu na fé em nenhum momento. Embora o corpo mostrasse outra coisa, embora o corpo da sua mulher mostrasse outra coisa, ele não enfraqueceu. Ele não duvidou por incredulidade. Ele creu contra a esperança. Ele creu contra um sentimento natural. Ele creu naquilo que o Senhor havia dito. Eu te peço, Pai, traga uma mortificação da nossa carne, para que a gente venha crer naquilo que o Senhor fala, não naquilo que a gente está sentindo, naquilo que o Senhor fala, não naquilo que a gente está vendo, naquilo que o Senhor fala, não naquilo que a gente está pensando, naquilo que o Senhor fala, não naquilo que o inimigo coloca na nossa mente, na nossa cabeça. Pai, que venhamos crer contra a esperança, que viveremos, meu Pai, milagres e viveremos por fé. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Que Deus te abençoe, fique na paz e creia. Você foi chamado para viver por fé e não por vista. Creia contra o cenário natural, creia contra o teu sentimento natural de esperança, porque é necessário que o natural saia para que o sobrenatural aconteça. É necessário abalar as coisas naturais para que as inabaláveis permaneçam. Deus te abençoe, fique na paz. Se esse vídeo falou contigo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que outras pessoas também tenham a sua fé renovada. Abraão não duvidou. Não duvide do que Deus te disse, porque se cumprirá tudo aquilo que ele falou a teu respeito. Fique na paz.